A definição da fn epsilon é a mesma da definição do autômato não determinístico, com a diferença de que agora a nossa função de transição, ela continua mapeando, né, o produto cartesiano do estado com um símbolo. Então, quando a gente tem isso aqui, um produto cartesiano de um conjunto com o outro, a gente está querendo dizer que existe um par, em que o primeiro elemento é desse conjunto, então é um estado Q, e o do outro conjunto ou é um símbolo do alfabeto, ou, no caso aqui, a gente tem a união com epsilon. Então, pode ser Q, ao processar A, vai para um conjunto de estados, então vai para QI e assim por diante. Ou a gente pode ter também a possibilidade de que, ao processar o epsilon, então, ao não processar nada da cadeia, então, sem consumir a cadeia, você pode ir também para outros estados, aqui eu vou chamar QX, QY e até QZ, sei lá. Tá, essa é a definição aqui. Lembrando que a gente está chegando em um conjunto de subconjuntos, e a gente usa esse símbolo aqui, 2 elevado a Q, para representar o conjunto das partes, que são todos os conjuntos que a gente consegue formar com os subconjuntos do nosso conjunto de estados Q. Bastante conjunto, né? A gente vai estender agora a nossa função de transição, como a gente já tinha feito, só que agora vai ter uma diferença, tem um chapéuzinho aqui, ó. A gente tinha colocado um asterisco na função delta para indicar que a gente estava processando uma cadeia. Então, a gente está processando só um símbolo, e sim a gente está processando uma cadeia. Isso aqui é representado como uma função, significa que a gente tem um conjunto que vai de um estado QI, e agora, aqui não é um símbolo só, mas uma cadeia. Então, W, só que é uma cadeia com, o alfabeto está com um asterisco aí. Significa o quê? Significa que a cadeia pode ser vazia. Então, a gente poderia ter a cadeia vazia aqui no lugar de W, e vai chegar em um conjunto aqui de estados, QI, QJ. Tá? É importante vocês conseguirem já, nesse ponto do curso, ler essas notações e entender com calma o que significa quando a gente tem essa função de transição aqui. E nessa nova função de transição, a gente vai ver como definir isso, na verdade, mas quais são os estados que são alcançáveis ao processar uma cadeia. E significa que não necessariamente se eu processar A, B, C, eu vou ter a transição A, seguida da B e seguida da C. Pode ser que no meio eu tenha essas transições espontâneas, esses movimentos vazios. Primeiro a gente vai definir essa computação vazia, que a gente vai chamar de fecho epsilon. Ele vai ser o conjunto de estados atingíveis, são os estados onde a gente chega, partindo do estado Q, somente com movimentos vazios. Esse conjunto vai incluir o próprio Q. Então, o que isso significa na prática? Olhando aqui o primeiro estado Q0, quais são os conjuntos que a gente alcança com transições vazias? Bom, o primeiro conjunto que a gente alcança inclui ele mesmo, então eu posso ficar em Q0, porque não ler nada da entrada significa que eu fiquei em Q0. Posso ir para Q1 com essa transição aqui, e também posso ir para Q2, fazendo 2 vezes a transição. Então, o fecho epsilon do estado Q0 é Q0, Q1 e Q2. O que isso significa? Significa que se o meu autômato estiver em Q0, é o mesmo que eu ter 3 autômatos, então 3 cópias, uma em Q0, uma em Q1 e uma em Q2. Para os outros estados, a gente pode calcular aqui também. Para o estado Q1, qual que é o fecho epsilon? O fecho epsilon, não processar nada, mantém-me em Q1. Ou tem uma transição vazia que eu posso ir para Q2. E o último aqui é o estado Q2. Não processar nada me mantém em Q2 e, nesse caso, não tem transições vazias para lugar nenhum, então é só Q2 mesmo. Então a gente vai definir a nossa computação vazia, ou o nosso fecho do estado Q, como todos os estados que são atingíveis a partir de Q, somente ao longo de movimentos vazios, e a definição formal está aqui, ó. Se não houver a transição de Q para algum outro estado a partir do epsilon, a gente fala que é só Q. Caso contrário, se tiver a transição do Q com o epsilon, que é o caso aqui, ó, nesse caso aqui não tinha transição com o epsilon, então é só o próprio estado Q. Mas se tiver uma transição, o caso contrário, então a nossa transição, o nosso fecho vai incluir o próprio estado, vai incluir as transições diretas para o epsilon, e vai incluir a união de todas as transições de estados P que pertencem à transição do Q ao processar o epsilon. Ao processar não, né? Ao fazer o movimento vazio. A gente já vai ver um exemplo que isso vai ficar mais claro. Ó.
Mas a definição, a gente pode também fazer essa definição de computação vazia. Então, aqui é um P grande, significa que é um conjunto de estados, como sendo a união de todos os fechos daqueles estados. Tudo isso para a gente provar algumas coisas lá na frente. Então, aqui a gente tem um exemplo desenhadinho para a gente entender. Então, quando a gente tem a função programa, a gente usa essa estrelinha aqui, lembrando que agora a gente está processando pares de estados e cadeias e vai levar em um subconjunto do conjunto Q. Primeira definição dela diz que a função programa da palavra vazia é o mesmo que o fecho do estado Q. Então, se eu estou no estado Q e a função programa, ao processar uma palavra nenhuma, que é a palavra vazia, continua não só em Q, mas também no fecho de Q. Então, vejam aqui embaixo. Se eu estou em Q e a entrada é a palavra vazia, quer dizer que eu posso ir para quais estados? Eu posso ir para os estados que compõem o fecho de Q, que é o R1, o R2. Por que eu sei? Porque todos esses têm transições vazias. Eu posso assumir que o meu autômato está em paralelo, várias cópias. Ele não está apenas em Q, ele está em todos esses estados aí pintados de verde. Agora, ao processar a palavra W, no caso que eu coloquei WA, só para a gente fazer a diferença, a função programa vai ser igual ao fecho do conjunto P. Esse conjunto P, ele é formado por todos os estados Pzinho, tal que para algum R, quando a gente aplica a função programa até W, então olha aqui no nosso exemplo, a gente está no estado Q, que é esse aqui, e aí eu vou aplicar a função programa para W do estado Q. Eu vou chegar aqui em R1. Só que eu posso chegar também, além de R1, eu vou chegar aonde tem transição epsilon. Então, quando eu chego em um estado, se tiver transições epsilon, é como se eu tivesse chegado no outro estado também, porque eu não consumo nada da entrada. Então, eu cheguei nesses estados aqui que estão de vermelho, e agora em azul, a gente vai ter os estados P's, que fazem parte do fecho de R ao processar o A. É um pouco difícil de enxergar isso na fórmula, mas essencialmente o que está dizendo é, quando você está em Q, processa W, chega em R1, se tiver uma transição vazia, você chegou em R2 também. A partir de agora, você vai processar o A. Processar o A significa fazer a transição desses estados R's com A. Então, venho para cá também e venho para cá. Se um desses estados novos que eu cheguei, que a minha máquina está simulando, está nele, se um desses estados novos que eu cheguei tiver transição vazia, então significa que a máquina também está nesses estados com transição vazia. Então todos esses aqui significam esses estados P's da minha transição. É um pouco difícil de ver assim de primeira, mas depois que você lê umas 2, 3 vezes a definição, você chega à conclusão de que sim, de que essa definição faz com que, ao processar a WA, você vai chegar em todos os estados que são alcançáveis, incluindo as transições espontâneas, né, os movimentos vazios. Que é o que faz sentido, porque se a máquina chegou em um estado, e a partir desse estado você tem algumas transições vazias, você pode considerar que a máquina também está nesses estados com as transições vazias. E vai ser conveniente para a gente também estender essa função de transição para conjuntos de estados. Tá? Basicamente, a extensão é fazer a união. Se você tem Q0, Q1, Q2, Q3, a extensão para conjuntos é fazer a união de Q0, do resultado de Q0, do resultado de Q1, Q2 e resultado de Q3. E uma observação importante é que, na aula anterior, a gente tinha falado que a notação delta ela é equivalente ao delta estrela quando a gente processava cadeias, né? E aí a gente disse que poderia, às vezes, até usar o mesmo delta, tanto com símbolos como com cadeias. Só que aqui, no autômato finito com transições vazias, a gente não pode fazer isso, por isso que a gente chamou de chapéu aqui. Então, no chapéu, a gente vai incluir todos os estados alcançáveis a partir de que são rotulados com o A, incluindo caminhos vazios. Então, nesse nosso exemplo, ó, se a gente está no estado Q, como que a gente, ao processar o A, a gente chega nesse P aqui, mas a gente também chega nesse F. Ao processar o A, a gente pode considerar uma transição vazia, né, um movimento espontâneo, chegou em P1 e chegou em A, e processou o A também chegou em F. Desculpa, aqui a gente não chegou em P1 não, a gente chegou
A gente faz uma transição espontânea e chega em F1. Aqui tem uma transição espontânea, tem um A, então chega nesse aqui também. Outra transição espontânea, já processou o A, então pode chegar aqui também. Então, todos esses estados que estão de azul significam que a gente está alcançando ao processar esse símbolo A aqui. Enquanto que a função de transição que foi definida, a gente definiu ela... Aqui o A está sendo encarado como se fosse uma cadeia, só que uma cadeia de tamanho 1. Por isso que tem o asterisco. Enquanto que a função de transição ela é aquela que é para cada par de estado e símbolo. Essa aqui só vai incluir os estados que alcançam ao você processar. Então, para essa aqui de baixo, qual que é o estado que eu consigo alcançar? Só esse aqui, ó, só P2. Tá? Então, existe uma diferença quando a gente usar a função programa, que é a função transição estendida. Quando tem arcos, os epsilon, significa que a gente pode alcançar os estados considerando as transições vazias. Então, são vários estados. Enquanto que na função de transição para símbolo, a gente vai seguir a tabela, e lá na tabela você só vai ter os estados que são alcançados diretamente pelo aquele símbolo A. Então, muitas vezes vai ser necessário distinguir aí o delta asterisco para o delta sem nada, e por isso que a gente sobrecarregou mais do que já estava sobrecarregado, e pôs um chapéu ainda por cima, em cima do delta, tá? Quais são as condições de parada, né? Como que o nosso autômato não determinístico, com movimentos vazios, aceita? É similar ao autômato não determinístico quando não tinha transição vazia. Uma cadeia, a gente vai falar que ela é aceita se existir pelo menos um caminho ao processar. Ela, partindo do estado inicial, processa W. Aqui a gente tem as possibilidades, as bifurcações, né? Então, quando chega aqui, é um estado de aceitação. Se tiver pelo menos um caminho, a gente fala que a cadeia aceita. E a cadeia vai ser rejeitada quando não existe nenhuma dessas possibilidades. Então, ou a máquina não tem transição definida, ou a máquina pode parar, mas não parou num estado de aceitação. Se não houvesse esse único caminho que a máquina vai se dividindo, se não houvesse nenhum deles, então a gente teria a cadeia rejeitada. Agora a gente pode definir a linguagem aceita por um autômato finito não determinístico com transições vazias. Ela vai ser igual à linguagem, aqui usando o formador de conjuntos, né? Ela vai ser o conjunto das cadeias W, que pertencem ao alfabeto, são as cadeias que podem ser geradas pelo alfabeto, tal que, quando a gente sai de Q0 ao processar W, vamos chegar em um estado que está em F, ou seja, chegamos em um estado de aceitação. De forma análoga, a gente pode definir isso aqui como sendo o resultado da aplicação da função programa para a cadeia W é um conjunto. Se você fizer a interseção desse conjunto com o conjunto F, que é o conjunto de aceitação, se for diferente de vazio, quer dizer que pelo menos um ali é um estado de aceitação. Logo, a sua cadeia foi aceita. Então, essa é a forma equivalente de escrever isso aqui. Então, no processamento da cadeia 01, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o fecho do estado inicial. Por quê? Porque se o estado inicial é Q0, significa que eu posso começar a processar minha cadeia em qualquer estado que seja alcançável a partir das transições vazias de Q0. Os estados alcançáveis a partir das transições vazias de Q0 é o fecho de Q0. Então, é igual a ele mesmo, ou onde eu consigo ir com o epsilon? Eu consigo ir para Q1. Para mais onde eu consigo ir? Consigo ir para Q2. Tá? Então, você pode imaginar como o seu autômato ele tem agora 3 cópias, uma em Q0, uma em Q1 e uma em Q2. Em seguida, a gente vai fazer vai mostrar aqui a transição para o primeiro símbolo da cadeia, para o 0. A transição para o primeiro símbolo é o mesmo que aplicar o fecho, isso está lá na definição, o fecho para a transição do primeiro símbolo aplicado para a transição estendida aqui do epsilon para o Q0. Bom, a gente já viu que o resultado do fecho aqui do Q0 é igual a esse conjunto aqui, Q0, Q1, Q2. Resolver a função aplicada para um conjunto é o mesmo que fazer a união dos elementos desse conjunto. Então, a união do Q0 aplicado em 0, do Q1 aplicado 0 e do Q2 aplicado 0. A gente viu isso lá na definição, que quando a gente tem conjuntos, é só fazer a união do resultado das funções de transição.
Quando a gente está em Q0, aplica o 0, a gente fica em Q0. Então está aqui o resultado. Quando a gente está em Q1 e aplica Q0, a gente não vai para lugar nenhum, então está indefinido. E quando estamos em Q2 e aplica o 0, também está indefinido. Logo, o resultado ao processar Q0 é o fecho de Q0. Tá? E o fecho de Q0 é Q0, Q1 e Q2. Então, processei o primeiro símbolo e fiquei tanto em Q0, como em Q1, como em Q2. Faz sentido, né? Se a gente olhar para essa máquina, a gente vai ver. É como se tivesse processado, ficou aqui mesmo. Aí processou, usou essa transição vazia para vir para cá, processou, usou essa transição para vir para cá e mais uma para vir para cá. Então, esses são os 3 estados que a nossa máquina, no momento, está configurada. Por fim, a gente precisa processar mais um símbolo, que é o 1, e aí a gente vai partir da onde a gente tinha parado a máquina, que era Q0, Q1, Q2, e aí a gente aplica essa mesma fórmula aqui de cima. Q0, eu processar 1, eu vou para onde? Bom, eu posso vir para cá e depois processar 1, então eu fico em Q1, que está aqui. Eu também posso vir para cá, processar 1 e depois vir para Q2. Então eu posso vir para Q2 também. O Q1 pode ficar aqui, tanto em Q1 como em Q2, e o Q2 é vazio, porque ele não consegue processar o 1. Mas vejam, a gente terminou de processar a cadeia, e no final tinha um estado que pertence ao conjunto de estados de aceitação, logo, essa nossa cadeia ela deve ser aceita também.